De todos os aplicativos do seu celular, qual é capaz de mudar a sua vida? Com o app da Genial, você tem um mundo de possibilidades para investir o seu dinheiro. E não importa o seu nível de conhecimento, aqui você investe de forma simples, rápida e segura. Baixe o app e invista na Genial. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Genial Analisa. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini e apresento aqui o podcast para vocês. Hoje trazendo mais um episódio que a gente faz, mensalmente, quase mensalmente, às vezes dá um pouquinho de diferença, que é o update macroeconômico com o Zé, que é o nosso economista-chefe aqui na Genial. Já passo a palavra para ele falar. Lembrando, tá? Só um recado, na verdade, antes aqui. A gente tá saindo com esse podcast às 7 da noite, mas por uma questão de agenda, a gente gravou ele previamente às 11 da manhã do dia que você está vendo isso. Então a gente não vai ter acesso ao chat ao vivo, mas caso você tenha alguma dúvida, algum questionamento, você pode deixar nos comentários depois aqui, quando isso virar vídeo, que a gente volta para te responder. Eu trago esse comentário ali, mostro pro Zé, mostro pro pessoal aqui também, pros analistas, tá? Então, qualquer tipo de dúvida é só deixar lá. Peço seu like para ajudar, inscreva-se no canal, ativa o sininho, a gente está rumo a 150 mil inscritos, falta um post, cerca de 8 mil aí, então a gente vai bater isso rapidamente, tá bom? Aqui do meu lado tô com o Vitor Souza, nosso analista, tudo certo, Vitão? E aí, galera? Muito obrigado por estar aqui. Também com o Igor Guedes, também nosso analista. E aí, gente, bem? E com o Zé, obrigado, Zé, por estar aqui de novo mais uma vez. Acho que a gente já fez vários episódios disso e é sempre muito legal, sempre tem coisa para falar. Muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui novamente. Boa. O Zé que estava, inclusive, há uns dias atrás, em Brasília, lá na comissão, né? No Senado, estava no Senado, né? Estive lá na audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para falar um pouco sobre essa questão do arcabouço fiscal. Esse foi um vídeo muito legal, fizeram vários cortes, eu recomendo o pessoal assistir depois. Mas enfim, Zé, acho que a gente pegou uma data bem oportuna para falar, não só Fed, não só comunicado de Jerome Powell, mas também decisão do Copom aqui no dia de ontem, né, da data que a gente está fazendo. Já era esperada, né, a manutenção ali de 3,75, mas acho que a atenção se virou, na verdade, para o comunicado, né, o que se falou ali depois. Então, se a gente puder abrir o podcast falando um pouquinho de Brasil, falar um pouquinho disso, de forma breve até, porque você fez uma live bem grande com o Mota, depois falar essas questões do arcabouço, como é que você está vendo esse andar da carruagem aqui para o nosso país? Eu acho que vale a pena falar um pouco sobre a mudança de cenário que aconteceu na economia brasileira, na sociedade brasileira, eu acho que é melhor. Nos últimos 30 dias, eu acho que tem algumas coisas importantes que estão acontecendo, algumas coisas estruturais, outras mais conjunturais. É claro que eu vou falar sobre o arcabouço e tal, e sobre o Copom, mas acho que é melhor começar com essa questão de por que teve essa mudança tão importante aí no cenário. As pessoas que nos acompanham devem se lembrar que eu, pelo menos, estava muito pessimista em relação ao cenário desde o começo do ano. Tinha razões para estar muito pessimista, tá certo? E, de repente, parece que o cenário deu uma mudada. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa muito importante. Por que aconteceu? Então é importante tentar entender, inclusive para saber se vai continuar, né? Pode ter sido uma coisa puramente conjuntural e vai voltar, ou será que tem algum componente estrutural que pode continuar com esse cenário mais otimista aí na frente? Basicamente, eu acho que tem algumas coisas importantes que aconteceram ao longo dos últimos meses, do último mês, que eu acho que está fazendo a diferença. Acho que a primeira coisa importante é o Banco Central, né? Quer dizer, você tem uma coisa importante, que é o fato de que, efetivamente, a autonomia do Banco Central está fazendo diferença. Isso significa um Banco Central muito mais crível do que a gente nunca teve, tá certo? E a credibilidade, independentemente de gostar ou não da política monetária, não é esse o ponto. O ponto é o seguinte: o Executivo está brigando contra o Banco Central e o Banco Central continua fazendo a sua tarefa tecnicamente sem ser influenciado pelos discursos, pela pressão do governo, pela pressão política que vem por aí, que vem, tá certo? E é isso que torna o Banco Central crível. Então, acho que esse é um ponto importante. Eu acho que os primeiros sinais, dado isso, quer dizer, o segundo ponto importante é que os primeiros sinais de redução da taxa de inflação começaram a aparecer. E isso também é super importante
importante para melhorar a sensação de bem-estar das pessoas, né? A taxa de inflação de maio, tanto IPCA 15 quanto IPCA, vieram menores do que o esperado. Não só o índice cheio veio menor do que o esperado, mas os componentes vieram melhores do que o esperado. Os núcleos de inflação vieram melhores do que o esperado, a inflação de serviços veio melhor do que o esperado, inflação de serviços subjacentes veio melhor do que o esperado, que isso tem a ver com o fato de que o Banco Central está mantendo uma política monetária contracionista que está mais do que compensando a política fiscal expansionista que o governo está executando. Então essa briga aí de política fiscal, política monetária é um problema, certo? Dado que a política fiscal é muito expansionista, nós tivemos um aumento de gasto aí de 200 bilhões de reais com a PEC da transição, né? Isso significa aumento de demanda. A gente sabe que inflação é demanda maior do que a oferta. Quando você tem um aumento de demanda de 2% do PIB, que foi o tamanho do aumento de gastos aí da PEC da transição, né? Você tem um aumento de demanda super importante e, consequentemente, você vai ter alguma pressão inflacionária. Para contrabalançar isso, você vai precisar de uma política monetária mais contracionista, que é o que o Banco Central está fazendo, e está começando a dar resultados claros na taxa de inflação. Além disso, quer dizer, você tem outro resultado importante, que é as expectativas de inflação começaram a cair. Então, o cenário de inflação deu uma melhorada substancial aí nos últimos, desde maio. E isso é um outro ponto importante que está mudando aí esse processo. A terceira coisa importante é o fato de que nos últimos meses o Congresso tem se mostrado bastante resistente às tentativas do governo de voltar atrás nas reformas que foram implementadas nos últimos 6 anos. Nós fizemos o Brasil fez um conjunto muito grande de reformas nos últimos 6 anos, né? Trabalhista, liberalização da terceirização, autonomia do Banco Central, previdência, marco regulatório de saneamento, tá certo? E, quer dizer, no começo do governo, lá em janeiro, fevereiro, vários ministros foram a público para dizer que iam mudar as reformas, ia voltar atrás, que a reforma trabalhista era um horror, que não tinha nenhum problema com previdência, que tinha que refazer a reforma da previdência, tá certo? E, no final das contas, quer dizer, o governo enviou para o Congresso um decreto presidencial para mudar o marco regulatório do saneamento, que é um dos grandes sucessos, uma das reformas mais bem-sucedidas, que já gerou 80 bilhões de reais de investimentos prometidos nos últimos 2 anos, tá certo? E eu acho que o ponto de virada nesse processo, que virou o processo aí nessa questão, foi o fato de que esse decreto governamental foi rejeitado por um decreto legislativo, ou seja, a Câmara dos Deputados simplesmente cancelou esse decreto vindo do Presidente da República. Eu acho que isso foi muito importante, quer dizer, não é por coincidência que foi exatamente quando esse decreto legislativo foi aprovado na Câmara e agora está no Senado, tá certo? Começou a ter essa mudança. Ou seja, acho que existe uma percepção na sociedade brasileira de que o legislativo tem mais poder neste momento, tá certo, para manter as políticas as reformas que foram aprovadas no passado. E eu acho que isso tem a ver aí com essa questão da polarização, quer dizer, com a polarização que existe na sociedade brasileira. Eu acho que o que está acontecendo é que o custo para o deputado de trair o seu eleitor aumentou. Tá certo? Quer dizer, o cara é de direita, votou a favor do marco regulatório do saneamento, votou a favor das reformas trabalhistas, etc. E agora vota contra as reformas que ele votou a favor, as redes sociais vão dizer, olha, esse cara vai mudando, não sei o que e tal. E como a sociedade está muito polarizada, isso tem um custo, ele vai perder, tem uma probabilidade grande de perder esse voto. Aqui eu tenho 2 dúvidas. Eu posso começar? Eu não sei se estou te interrompendo. Sim, eu estou interrompendo, mas eu não sei se o racional foi concluído.
Não, deixa eu só acabar esse ponto. Claro. Então, quer dizer, eu acho que isso está sendo muito importante, eu acho. Que você está criando uma sensação na sociedade de que as instituições funcionam. Né? Quer dizer, isso é importante, ao contrário do que era antes, onde mudava o presidente da República, o presidente da República conseguia ir lá, e além disso tem um ponto importante, porque agora as emendas são impositivas, as emendas dos parlamentares, ou seja, uma vez aprovado o orçamento, o executivo tem que executar, tem que pagar as emendas. Antes, o executivo era só autorizado. Então, como é que acontecia antes? O governo usava as emendas parlamentares como uma moeda de troca com os deputados. Se você votar a favor do meu projeto, eu te dou o dinheiro da emenda parlamentar. Agora não. Agora a emenda é impositiva. O governo tem que pagar. Ele pode pagar em junho, ou em março, ou em novembro, mas ele tem que pagar, tá certo? Então, isso faz a maior diferença. Isso transferiu uma parte importante do poder político para o Congresso. Ou seja, a divisão de poder hoje é muito mais igualitária entre o Legislativo e o Executivo do que era antes das reformas que foram implementadas aí ao longo desse período de 2016 até 2022. Então, eu acho que isso é um outro ponto fundamental. Ou seja, e finalmente a gente tem essa coisa do arcabouço fiscal. Essa questão do arcabouço fiscal, eu acho que ele é importante por uma razão fundamental. Né? No começo do governo Lula, todos os anúncios eram anúncios de aumento de gastos. Na verdade, logo depois da eleição já foi isso. A PEC da transição exatamente foi uma PEC de aumento de gastos. Então, todos os anúncios eram vamos aumentar gastos e ninguém dizia de onde é que viria as receitas. Isso significava que a expectativa dos investidores era que a dívida ia aumentar muito rapidamente e rapidamente ia chegar num limite não financiável. Tá certo? O arcabouço ele fez o seguinte, ele falou, olha aqui, a gente vai aumentar gasto, mas também vai aumentar a receita. Vamos aumentar a carga tributária, aumentar as receitas tributárias. Isso significa que nós vamos tentar buscar um equilíbrio fiscal. Ou seja, existe gente dentro do governo, o Ministério da Fazenda, que está preocupado com essa questão fiscal. Isso fez uma diferença importante do ponto de vista de expectativa dos investidores. É verdade que o arcabouço é um pouco frouxo, não é suficiente para estabilizar a dívida, tá certo? Mas adiou o problema para 4, 5 anos lá na frente. Nosso cenário aqui, quer dizer, a dívida vai para 90% do PIB em 5 anos. Então, 90% do PIB é extremamente difícil de financiar num país emergente. Mas isso é um problema que você vai resolver ao longo do tempo, não é de tão curto prazo. Fala. Vamos lá, eu tenho 2 dúvidas. Você falou 4, 5 anos, na eleição que vem, né? Assim, no início do próximo governo. No início do próximo Mas pode acontecer antes, né? Vamos ver. Tem um problema de expectativa. Tá, eu tô com 2 dúvidas em relação ao que você falou. Não dúvidas, mas questionamentos. O que acontece? Ontem, quando saiu a ata, né, do Copom, etc., você comentou, né, que os núcleos estão vindo melhores, a inflação está caindo e tal, mas ele não só manteve a taxa de juros, como... Aí eu tô falando que outras pessoas muito mais qualificadas do que eu leram aquilo ali e entenderam o recado que o banco quer dizer. Parece que ele não dá uma abertura para já cortar juros na próxima reunião. Esse seria o cenário base, mais ou menos, né? Aonde começa o exagero, né? Porque, assim, ata do Copom é igual a escalação de seleção brasileira. Nunca vai ter... Sempre, eu não gostei desse atacante. Sempre, nunca é um consenso. Tem gente muito boa que gosta, tem gente muito boa que desgosta. Então, eu quero entender o seguinte. Da sua opinião, você acha que existe um exagero na dureza que o Banco Central está tratando essa questão e, às vezes, não se quer indicar o novo corte? Ou não? Você achou justo essa ideia de, eventualmente, olha, não, se continuar do jeito que está, a gente continua mantendo as taxas de juros? Não, a questão é a seguinte, quer dizer, na verdade a gente tem uma taxa de inflação que as pessoas acham que está caindo muito rapidamente, mas os núcleos para a inflação, uma das razões pelas quais a taxa de inflação anual está caindo é o fato de que teve uma redução de ICMS em julho, agosto e setembro do ano passado, que gerou deflação em julho, agosto e setembro do ano passado,
passado, porque teve redução de impostos sobre combustíveis, eletricidade e telecomunicações. Isso gerou 3 meses seguidos de deflação, inflação negativa. Isso ainda está no índice de preços anual de inflação. Se você pegar na ponta, se você pegar a média móvel trimestral da taxa de inflação e anualizar, dessazonalizar e anualizar, a taxa de inflação estava até o mês passado, até o mês de abril, estava correndo na faixa de 7,5% ao ano. Isto não é uma taxa de inflação baixa. Isso não é uma taxa de inflação que justifique reduzir taxas de juros. Então, é verdade, a taxa anual ela está em 5 e alguma coisa, porque ela inclui as deflações lá de julho, agosto e setembro do ano passado. Que é os 12 meses, né? Os últimos 12 meses, isso. Tá certo? Então, o primeiro ponto é esse. Olha aqui, ó, na verdade, na ponta, a taxa de inflação estava em torno de 7,5% e crescendo. Esse é um ponto importante, até abril. Tá certo? Lá na ponta, média móvel trimestral anualizada. No mês de maio, pela primeira vez em 2023, esta taxa caiu abaixo de 7%. Então, é o primeiro mês, o mês de maio, tá certo? Você pegar IPCA 15 e IPCA, dois números, o IPCA 15 e o IPCA, tá certo? Que caíram, se você pegar a média móvel trimestral anualizada, tá certo? Caiu abaixo de 7%. Ou seja, é o primeiro sinal de que efetivamente a política monetária está fazendo o efeito necessário para reduzir a taxa de inflação para a meta. Não podemos esquecer que a meta é 3%. Tá certo? Bem longe ainda. Então, é o seguinte, quer dizer, então é exagerado? Eu acho que não é exagerado. Eu acho que é a única forma mesmo de você, principalmente num país como o Brasil, que está acostumado com taxas, quer dizer, que sempre teve problema com taxa de inflação. Tá certo? Não é um país que teve inflação baixa, pelo contrário. Na nossa cultura é uma cultura de inflação muito alta, de reindexação da economia e assim por diante. Então, esse é um ponto importante. Quer dizer, uma coisa é quando você pega lá a taxa de inflação anual. Agora, por exemplo, o que vai acontecer? Agora vai acontecer uma coisa super interessante, curiosa. Nós vamos entrar num período em que você vai estar tirando na taxa de inflação anual. Aliás, isso o Banco Central falou no Copom ontem. Você vai estar tirando a deflação do ano passado, nos próximos 3 meses, julho, agosto e setembro, e colocar inflação em 2023. Isso significa que a taxa de inflação anual vai começar a subir novamente. O Banco Central tem que estar preocupado com essa taxa de inflação anual ou ele tem que estar preocupado com a média móvel trimestral da ponta? Essa é uma questão importante. Acontece que quando a inflação anual aumenta, as expectativas para a inflação são afetadas negativamente, para cima. E as expectativas para a inflação são importantes para ancorar a inflação lá na frente. Então, você vai ter, se o Banco Central afrouxar a política monetária antes da hora, a probabilidade de você ter uma volta da inflação é muito grande. Então, o Banco Central não pode arriscar. Esse é o ponto importante, tá certo? O Banco Central não pode... Isso acontece em qualquer país do mundo. Um exemplo clássico desse tipo de problema aconteceu na década de 70 nos Estados Unidos. Tá certo? Você teve uma inflação com o choque do petróleo lá de 74, a inflação acelerou, o Banco Central aumentou os juros, a inflação começou a ceder devagarzinho, o Banco Central começou a achar que estava sob controle, diminuiu os juros, a inflação explodiu, bateu em 20%. Tá certo? Então, esse é um problema. O Banco Central tem que olhar qual é o comportamento da taxa de inflação no horizonte mais longo. Não pode ser só ontem, no mês passado. Então, o que aconteceu na reunião do Copom? Eu acho que o Copom... Eu não acho que o Copom ontem o comunicado não foi nem duro, nem fraco. Tá certo? Foi equilibrado, não sei se é a palavra correta, equilibrado, mas na minha avaliação foi equilibrado. Ele tirou a parte mais dura dos comunicados anteriores, tá certo? Coisas como, ele tirou a frase que dizia que se for necessário, nós voltaremos a aumentar a taxa de juros, essa frase saiu do comunicado, tá certo? Ele tirou o cenário alternativo em que ele mantinha a taxa Selic até o ano de 2024,
até o início de 2024, só com e a inflação de 2024 chegava na meta, mas tinha que manter a Selic em 13,75% até 2024 para fazer com que a inflação de 2024 chegasse em 3%. Ele tirou essa parte, ou seja, o que ele está sugerindo? Ele está sugerindo o seguinte, olha aqui, neste momento, a minha expectativa é que eu devo reduzir juros ainda este ano. Porque se ele não tivesse isso na cabeça, ele não iria tirar esse cenário alternativo. Então, da minha interpretação, tirar o cenário alternativo, tirar essa frase, está sugerindo que é o seguinte, olha, começaram a surgir dados que, se permanecerem nessa direção, nós devemos reduzir a taxa de juros ainda em 2023. Se é em novembro, se é em setembro, se é em agosto, não faz sentido o Banco Central se comprometer com reduzir juros em agosto, setembro ou novembro. O que faz sentido ao Banco Central é indicar para os investidores qual é a direção que eu estou esperando que vai a política monetária. E, nesse comunicado, eu acho que o Banco Central indicou qual é a direção. Ao mesmo tempo, ele manteve lá uma parte mostrando que ainda tem problemas que são importantes para reduzir a taxa de juros. Por exemplo, as expectativas para a inflação em horizontes mais longos continuam acima da meta para a inflação nos respectivos anos. Tá certo? Isso é um problema, ele tem que reduzir ainda as expectativas para a inflação. Né? Então, da mesma forma, os núcleos para a inflação continuam caminhando acima da trajetória de metas. Da mesma forma, as projeções de inflação para 2023 e 2024 continuam acima da meta. Tá certo? Então, ele manteve isso lá. Então, ele está dizendo o seguinte, olha aqui, tem dados que mostram que a gente pode estar caminhando na direção de poder reduzir a taxa de juros, mas eu só vou fazer isso quando eu tiver certeza que, se eu reduzir a taxa de juros, eu não vou ter uma volta da taxa de inflação. Eu acho perfeitamente equilibrado a comunicação do Banco Central, o comunicado que se seguiu à reunião de ontem. Ô Zé, eu posso te fazer uma pergunta? Você acha que muito disso também, de não se comprometer com esse corte de juros já iminente, tem a ver com também essa espera para a decisão da reunião do Conselho Monetário Nacional? E como que você vê isso, possivelmente, a depender do que vai ser dito, do que vai ser decidido ali de meta de inflação, como que isso pode afetar, seja positivo ou negativamente, as próprias decisões do Banco Central? Não, eu acho que sem dúvida. Mas eu acho que eu queria complementar na pergunta para a gente engatar aqui. Porque você também mencionou, Zé, sobre as expectativas mais para frente, né, digamos assim. 25, 26. Isso, é como se fosse, longo prazo, digamos assim. A minha pergunta vai sobre o seguinte tema, né? A gente tem ali um conflito institucional quase, né, entre o Campos Neto e o presidente da República. Eu acho que isso já foi um pouco pior, eu acho que o tom já baixou um pouquinho, pelo menos na minha avaliação, mas ainda assim eu acho que a troca de farpas aí, né? E assim, provavelmente ele será substituído quando chegar a data da troca, né? Porque, salvo engano, é meio de governo, correto? 24. 24. Então, quando isso acontecer, você não acredita que o mercado está colocando essa expectativa, ou pode estar colocando uma expectativa de inflação ali, 24 e 25, maior, porque acredita que o presidente da República teria um pouco mais de poder sobre essa escolha lá na frente, e aí o Banco Central teria uma política menos independente do que está sendo hoje, um discurso, como você iniciou a conversa aqui, falando, olha, então, o Banco Central está sendo crível, né? Ele está com uma política com bastante credibilidade. Você acredita que essa credibilidade pode ceder à medida que o Campos Neto sair e entrar alguém que seja favorável a mudanças que o governo queira implementar? Não, acho que... Deixa eu
juntar as duas perguntas, acho que vale a pena. Como é que é? Falei do possível impacto da reunião no Conselho Monetário Nacional. É isso aí. Não, certamente o Conselho Monetário Nacional vai ter, a decisão vai ter impacto. Né? Se a meta para a inflação for persistir em 3%, certo? Porque é a meta para 2024, 2025, 2026, então se continuar em 3%, eu acho que vai ser muito positivo. Eu acho que as expectativas para a inflação vão cair, porque se existe um pouco a expectativa, alguns analistas acham que a meta vai ser aumentada para 4%. Agora, se por acaso for aumentada a meta, eu acho que vai ter um descolamento de expectativa. Por quê? O ponto é o seguinte, por que você está aumentando a meta? Uma coisa é se você aumentar a meta porque você teve um choque exógeno que fez com que a taxa de inflação aumentasse independentemente da política monetária. Você teve lá por exemplo, você teve lá em 2022, lá em 2002, tá certo? Quando o presidente Lula foi eleito pela primeira vez, você teve uma desvalorização, a desconfiança do mercado, você teve uma enorme desvalorização cambial, isso gerou uma enorme pressão inflacionária em 2002, a inflação bateu em 17%, 18%, tá certo? E para levar a inflação para a meta em 2003, o custo para a sociedade seria muito grande em termos de desemprego e etc. Então, o que aconteceu? O Banco Central, quer dizer, o governo, aumentou a meta para a inflação. Mas lá você estava respondendo a um choque exógeno, a eleição do presidente Lula, tá certo? E você não queria causar um custo tão elevado para a sociedade para reduzir a inflação para a meta. Tinha uma razão concreta que era independente da política monetária. Esse que é o ponto importante. Agora, se você aumentar a meta, a razão pela qual você quer aumentar a meta é porque você quer aumentar gasto, aumentar a demanda, tá certo? E aumentar a taxa de inflação que o Banco Central vai buscar. Tá certo? Então, agora você quer aumentar a meta para aumentar gasto. A pergunta é o seguinte, da próxima vez que você quiser aumentar gasto, você vai aumentar a meta outra vez? Esse é um ponto importante, tá certo? Então, nesse momento, aumentar a meta você não está respondendo a um choque exógeno que aumentou a inflação por razões que não tem nada a ver com a política monetária. Não, você está simplesmente querendo aumentar a meta porque você quer fazer uma política fiscal mais expansionista e, consequentemente, quer que a política monetária acompanhe a política fiscal, independente do fato que a inflação vai ser maior. Isso significa que daqui a um ano, tá certo? Quem disse que não vai fazer de novo? Quem disse que não vai fazer novamente? Isso vai fazer com que os agentes olhem e falem, isso vai acontecer novamente, é óbvio. Esse governo não está tão preocupado assim com a inflação. Então, daqui a um ano, se precisar, eles vão aumentar a meta novamente. Isso significa que é não ter meta. Então, isso seria muito ruim e, muito provavelmente, o resultado disso seria um aumento das expectativas para a inflação, um descolamento das expectativas, o que ia dificultar ainda mais o trabalho do Banco Central. Então, esse é um ponto. Ou seja, nesse cenário, o corte de juros é mais longe ainda. É mais longe. É mais longe. Então, é pior para o governo, inclusive. É pior para o governo. Entendi. Tá certo? Mais longe, não tem a menor dúvida. Na verdade, a atuação do Banco Central está ajudando o governo, apesar do governo brigar contra o Banco Central. Está ajudando porque, óbvio, quer dizer, por que está ajudando? Porque claramente a política monetária está tendo efeito sobre a taxa de inflação. E isso está melhorando a avaliação do governo, porque a inflação é muito ruim para as pessoas. Tá certo? É claro que as pessoas não ligam isso à política monetária. Então, quando o governo ataca o BC é o problema. É o vilão, né? Ele é o vilão. Tudo bem. O que é interessante nesse processo, exatamente o que torna a coisa interessante, é o fato de que o BC, o governo está olhando o BC e dizendo, este é o vilão, mas, bem ou mal, tá certo? As pessoas olham e falam, tem alguma coisa interessante aqui, porque esse cara é o vilão, mas ele não pode ser trocado. E a taxa de inflação está caindo. Então, tá certo? Alguma coisa está correta. Então, esse é o lado interessante desse processo. Tá certo? Você está reforçando a autonomia do Banco Central.
Então, essa é uma coisa de ganho institucional que eu acho super importante. Agora, acho que você tem toda a razão. Eu acho que uma parte do que das expectativas para a inflação, o ponto é o seguinte, esse ganho de credibilidade é uma coisa que está acontecendo agora com essa diretoria. É a primeira vez que o Brasil tem uma diretoria do Banco Central autônoma, é a primeira vez que você tem uma mudança de governo e o presidente não pode indicar o presidente do Banco Central. Tá certo? Isso é uma novidade no Brasil. Nunca foi assim. Sempre, quer dizer, mudou o presidente vai lá e escolhe o novo presidente do Banco Central. Tá certo? Agora não. Agora você tem 2 anos em que o novo presidente tem que conviver com o presidente escolhido pelo presidente anterior. Tá certo? Então, isso significa o seguinte, quer dizer, o cara olha e fala, isto é verdade por mais 2 anos, até o final de 2024, porque no final de 2024 você vai ter um outro presidente. Quem vai escolher o novo presidente do Banco Central é o atual presidente da República, tá certo? E tendo que ser aprovado pelo Congresso. Então isso vai ser um ruído. Mas tem uma coisa importante aí. Agora o problema é muito mais difícil, porque agora você está com uma taxa de inflação alta, você tem que fazer a taxa de juros ficar bem alta, tem que desacelerar a economia, diminuir a demanda, tá certo? E os sinais de queda na demanda, de desaceleração da demanda, estão aparecendo muito claramente, e é por isso que a taxa de inflação está caindo, tá certo? Então, agora, manter essa taxa de juros... Manter essa taxa de juros no nível mais alto é fundamental para levar a inflação para a meta. Agora, se lá em dezembro de 2022 a inflação estiver na meta, o novo presidente do Banco Central só vai ter que manter a inflação na meta. Isso significa o seguinte, hoje a taxa de juros, a Selic, tem que estar acima da taxa neutra. O que é a taxa neutra de juros? A taxa neutra de juros é aquela taxa que faz oferta igual à procura. Se a oferta e demanda seria iguais de tal forma que você não tem pressão sobre a taxa de inflação. Né? Se a taxa de inflação é 3%, ela vai ficar 3%. Se ela é 4%, ela vai ficar 4% e assim por diante. Lá, se você estiver na meta, o Banco Central já vai poder ter a taxa de juros, a Selic, na meta, de tal forma a manter a inflação na meta. Isso é muito mais fácil do que ter uma taxa de juros alta, acima da neutra, para poder ter que reduzir demanda para você poder chegar na meta, que é o que o atual Banco Central está fazendo. Então, é possível, ninguém sabe, mas é possível o seguinte, mesmo que você nomeie um presidente do Banco Central lá menos duro, tá certo? Menos independente, vamos dizer assim, menos autônomo, tá certo? Que se sinta, quer dizer, menos autônomo em relação ao executivo. Ceda algumas pressões. Ceda algumas pressões. Se a inflação estiver na meta, isso vai ser muito menos importante do que... As pessoas não vão sentir. No fundo é isso, tá certo? O que vai acontecer? O cara vai manter a inflação, a taxa de juros na meta, tá certo? A economia vai estar crescendo, ninguém sabe quanto, mas sei lá, 1%, 2%, e a menos que tenha algum problema, tá certo? Algum choque, alguma coisa que faça com que a demanda comece a crescer mais do que a oferta, de tal forma que a inflação comece a crescer, aí o Banco Central vai ter que aumentar juros. Dependendo da reação do novo presidente, da nova diretoria do Banco Central, nós vamos manter a credibilidade ou não. Mas isso é uma coisa que vai acontecer lá na frente. Mas eu acho que os investidores claramente estão olhando o seguinte, essa questão aqui do Banco Central, por enquanto, é uma questão que vai durar 2 anos. Para que a autonomia efetivamente ganhe força, tá certo? Ganhe sustentação política, precisa de mais tempo. Quer dizer, você precisa de tempo para que as instituições se estabilizem de verdade. Eu acho que esse é um ponto importante. Mas, nesse momento, claramente, você tem um ganho de credibilidade aí do Banco Central que é super importante. Tá certo? Você tá que ajuda o próprio governo. Ajuda o próprio governo, não tem a menor dúvida. Eu acho que isso é uma coisa super importante. Eu acho que o governo vai ganhar os louros de algo que não foi ele que fez, mas não importa, é assim mesmo. é assim mesmo. Eu acho que o ponto país que tem instituições estáveis é assim, tá certo? Muda o governo, mas a instituição está lá. Então a instituição é que faz com que esse país seja mais estável.
Esse é o ponto importante. Quer dizer, uma autonomia do Banco Central ela é importante exatamente para dar estabilidade econômica para o país. Então, acho que esse é uma coisa. Eu acho que isso está sendo muito importante para essa mudança de sensação de bem-estar na economia brasileira, na sociedade brasileira. Então, eu acho que esse é o cenário aqui. Eu acho que isso tem uma parte que é estrutural, como eu já falei, que é essa coisa da mudança das instituições. Isso é cada vez mais estrutural, né? À medida que o tempo passa, vai ficando cada vez mais estrutural. Essa questão, por exemplo, do Congresso, o Congresso ser mais independente, ter mais força política, à medida que o tempo vai passando, isso vai ficando cada vez mais parte do processo. Quer dizer, você tinha um Congresso muito dependente do Executivo até 5 anos atrás, agora o Congresso está se mostrando muito mais independente do Executivo, quer dizer, do que há 5 anos atrás. Isso é muito bom para a sociedade brasileira. Né? Você tem pesos e contrapesos, e assim que funciona a democracia. Então, eu acho que isso é um ganho importante e tem a ver com as reformas que foram implementadas aí nos últimos 5, 6 anos. Zé, eu queria você quer perguntar alguma coisa do Brasil? Que eu queria fazer a ponte. Eu ia fazer a ponte agora. Deixa eu falar do Brasil uma última coisa. Uma das coisas que chamou a atenção, né, desde a eleição do novo governo, é que vamos acabar com a independência do Banco Central, vamos acabar com a Previdência, etc, etc. E o Congresso e o Senado seguraram, né, a barra, mostrando a sua independência, etc. Mas uma das coisas que me chama a atenção é o fato de que o que deveria ser a nossa oposição, ela anda muito tímida, né? Está resolvendo seus problemas, etc. E me dá a impressão que que tem uma boa parte dos deputados que, à medida que ele se coloca como oposição ao governo, ele, ao mesmo tempo, não tem uma plataforma, não tem um barco a se apegar. Então, por exemplo, vamos supor que eu seja um deputado de, Roraima. Eu não sou bolsonarista, mas eu também não sou de esquerda, mas no final do dia eu preciso levar minhas emendas para a minha base eleitoral, eu preciso dos meus cargos, etc. O meu receio é que exista uma mudança no vento. Né? Se hoje o Congresso está demonstrando assim, uma força muito grande em relação ao Executivo, às vezes ele pode se cansar, porque afinal de contas ele precisa também do Executivo. Você não acha que isso pode, talvez para o segundo semestre, à medida que o Executivo está jogando muito duro, os caras estão brigando por causa de ministério de terceiro escalão, o Ministério do Turismo. Isso não pode ter uma mudança nos ventos da política e às vezes o Executivo ficar mais poderoso e com mais aderência em relação ao Congresso? Pode. Até porque a gente sempre teve a velha política, né? Troca de favor, né? Enfim, acho que a pergunta do Vitor é bem pertinente. Porque eu penso assim, acho que tudo pode. bem, o Executivo está jogando duro, não está me dando emenda, não está me dando isso, não está me dando aquilo, mas no final do dia eu preciso demonstrar trabalho para minha base, né? E eu não tenho um barco a poder subir. Falta uma liderança. Falta uma liderança. Então, assim, eu falei, eu ia ficar cansado. Eu falei assim, não, peraí, é melhor eu jogar junto aqui, porque tem aquela turma que é de posição, né? Ela se posiciona a favor do governo, independente de quem seja. É o pessoal de posição. Aí eu queria entender exatamente isso. Você que esteve lá em Brasília, você acha que não existe um receio do Executivo meio que se cansar e passar a jogar junto com o Executivo? Desculpa, do Legislativo se cansar? Não, escuta, é claro. Quer dizer, o ponto é o seguinte, isso é uma mudança muito nova, né? Quer dizer, isso está acontecendo nos últimos 5 anos. Então, isso para estabilizar, quer dizer, você precisa de tempo. Né? Quer dizer, o meu ponto é o seguinte, acho que um ponto importante que tem que chamar a atenção aqui é o seguinte, essa coisa das redes sociais e da polarização, isso gera uma força forte no sentido de manter as posições, que os deputados manterem as suas posições do tempo da eleição. Tá certo? O cara foi eleito com uma determinada plataforma, né? Ele fez a campanha dele com aquela plataforma. Se na hora que ele for votar lá, ele votar contra aquela plataforma que ele foi eleito, o eleitor dele vai ficar sabendo. Esse é um ponto importante. Tá certo? E assim. Já tem alguns nomes que aconteceram isso agora. Aconteceram, já tem acontecido. Porque um dos receios, por exemplo, então, o que eu tenho acompanhado nos jornais é que o Republicanos, que é um partido de direita, conservador, está querendo fazer parte da base. O Republicanos,
Entendeu? Então, é esse o meu ponto, né? Não, então é o seguinte, você tem razão, mas isso é um processo seguinte, quer dizer, é claro que estar a favor do governo tem suas vantagens, mas antes não tinha nenhuma desvantagem, ninguém sabia, tá certo? Agora não. Agora é o seguinte, o cara pode ir a favor do governo, ter as vantagens de votar com o governo, mas presta atenção, ele tem um custo. O custo é quantos votos ele vai perder e qual é a probabilidade dele se reeleger quando tiver eleição lá na frente. Exato. Ele vai estar pensando nisso o tempo todo. Isso significa o seguinte, hoje é mais difícil o cara atrair o seu eleitor do que antes. Esse é que é o ponto. Tá certo? Então, é claro o seguinte, que vai ter a negociação, que o governo tem muito poder de barganha, menos do que tinha no passado, porque agora ele não pode trocar a emenda pelo voto do cara, tá certo? Mas ainda tem, é claro, é bom você ter cargo para distribuir para os seus amigos, para os seus correligionários lá nos seus estados. Tá certo? Não é assim em todo lugar do mundo, isso não é um problema, isso é assim em todo lugar do mundo. Tá? O que era diferente no Brasil era exatamente o fato de que o legislativo tinha muito pouco poder, consequentemente o executivo conseguia pegar uma boa parte do legislativo e aprovar tudo que vinha no Congresso. Tá certo? Isso é que mudou. Não é por acaso, na minha avaliação, não é por acaso que essa melhoria de sentimento se intensificou quando a Câmara aprovou o decreto legislativo que cancelou o decreto presidencial sobre mudando o marco regulatório do saneamento. Tá certo? Dá uma segurança jurídica maior. Dá uma segurança jurídica muito maior. Tá certo? O legislativo está dizendo o seguinte, olha aqui, presta atenção. Certo? Eu vou, quer dizer, segurar, nós votamos a favor dessa legislação, não faz sentido votar agora contra. Isso foi há 2 anos atrás. E é super bem sucedido. Não faz sentido votar contra. Então, eu não estou falando que isso é inexorável, não vai ter um retorno, não é esse o ponto. O ponto é o seguinte, hoje a gente tem uma situação, desse ponto de vista, muito mais estável, institucionalmente, muito mais estável do que a gente tinha antes, porque agora não é só, quer dizer, não é só trocar o presidente da República que você vai mudar as reformas que foram feitas. Agora é o seguinte, você tem que trocar o presidente da República e ganhar maioria no Congresso, porque uma parte grande do Congresso vai votar contra, tá certo? Isso é super positivo. Tá? Então, o ponto é um pouco esse. Eu não acho que é definitiva essa mudança. Eu acho que é uma trajetória. A gente está caminhando numa trajetória em que os partidos têm mais força, o legislativo tem mais força, o legislativo consegue discutir de igual para igual com o executivo. Tá? Isso gera uma sensação de mais estabilidade institucional. Acho que esse é o ponto importante. Tá certo? Bom. Então, não sei se ficou... Não, ficou claro. Tá certo? Bom, então esse é um cenário aqui dentro, quer dizer, é definitivo? É claro que não, quer dizer, isso é uma coisa que a gente está caminhando, eu acho que estamos caminhando numa direção positiva, tá certo? Eu acho que a gente está caminhando para levar a inflação para a meta, eu acho que o atual presidente do Banco Central, o objetivo dele é chegar na meta no final do seu mandato, lá em 2024, no final de 2024, e eu acho que ele tem tudo para conseguir, a menos que tenha algum outro choque aí importante. Além disso, quer dizer, eu acho que o Congresso está discutindo quase que de igual para igual com o Executivo. O ponto importante aqui é o seguinte, não é só uma questão de falta de articulação política, do fato de que o Lula não entrou na articulação política, que os ministros do governo Lula não sabem fazer articulação política. Pelo contrário, né? Historicamente, pelo contrário. Eu acho que é mais do que isso. Você tem aí uma mudança institucional que é importante e que está sendo muito importante para mudar a forma de fazer política no Brasil. Vamos ver se continua. Então, hoje, essa é a trajetória que está sendo sinalizada. Vai continuar? É difícil saber. Vamos ver, tem negociações acontecendo, vamos ver até onde vai, o que é possível. Então é possível que você tem uma parte do Congresso que é claramente oposicionista, você tem uma parte menor do Congresso que é claramente situacionista, a favor do governo, e tem um meio termo ali, um grupo ali que depende do que está sendo discutido, que vai a favor ou contra.
Tá? É esse grupo que é o fiel da balança neste momento. Mas, quer dizer, eu acho que essa é a negociação, tá certo? Mas agora você tem ali um grupo grande de deputados, tá certo? Que não é pequeno, que, olha aqui, ó, somos de oposição, nós aprovamos as reformas, queremos que a reforma continue. Se o presidente é contra a autonomia do Banco Central, mas nós somos a favor da autonomia do Banco Central. Vamos ficar aqui, tá, e assim por diante. Então, acho que esse é o ponto importante. Agora, outra coisa que tem melhor, que está sendo positivo para o cenário brasileiro é o cenário internacional. Quer dizer, a expectativa era de que se ia ter um cenário internacional mais difícil, com o aumento de taxa de juros nos Estados Unidos, na Europa, etc., mais fortes do que estão tendo, tá certo? E isso faz a maior diferença. Não? Quer dizer, de qualquer forma, quer dizer, ainda que o cenário internacional seja um pouco mais positivo, a China está crescendo menos do que o esperado, isso é positivo do ponto de vista inflacionário, quer dizer, os preços de commodities estão caindo, né? A China está crescendo menos, primeiro porque o setor serviço da China é muito menor do que no mundo ocidental, como a volta da pandemia é muito concentrada no setor serviços, a economia chinesa está crescendo menos do que a economia das economias ocidentais quando teve a volta da pandemia. Segundo, porque você tem uma crise imobiliária que continua lá, tá certo? Então, isso é um problema. Terceiro, porque você tem uma taxa de desemprego muito alta, principalmente entre jovens. Então, acho que essas coisas estão fazendo com que... E tem um outro ponto importante, que você teve muito pouca transferência de renda durante a pandemia. O governo fez muito pouco programa de transferência de renda durante a pandemia, ao contrário dos países do mundo ocidental, inclusive o Brasil. Então, aqui no Brasil, aqui no mundo ocidental, nos Estados Unidos, na Europa, as pessoas pouparam uma parte da transferência e estão gastando agora, tá certo? E isso está ajudando a economia a crescer. Na China, isso não teve. Quer dizer, como não teve transferência de renda, não teve aumento de poupança, consequentemente, você não está usando a poupança feita para aumentar consumo neste momento. Então, acho que essa coisa fez com que está fazendo com que a China cresça menos. O Banco Central da China é o único Banco Central do mundo que está diminuindo os juros nesse momento. E diminuiu menos até que o consenso esperado. Né? O Brasil vai entrar nesse grupo, eventualmente, quer dizer, isso é um ponto interessante. O Brasil vai ser um outlier. Vai ser, além Começou da China, mais cedo também, vai né, ser o único país do mundo que vai começar a reduzir juros, tá certo? Significativamente antes do resto. Isso significa uma diminuição do diferencial de juros entre o Brasil e o resto do mundo, né? Então pode gerar alguma desvalorização cambial, difícil saber, mas esse é um ponto que prestar atenção. Mas então, quer dizer, no cenário internacional, o Fed... você tem alguns sintomas de desaceleração da inflação, mas muito tênues, na verdade. A maior parte da desaceleração da inflação no mundo ocidental vem de queda nos preços de commodities, que tem a ver com a China, tá certo? Com o fato de que a China está crescendo menos do que o esperado. E essa queda dos preços de commodities está gerando desaceleração da taxa principalmente de energia, para falar a verdade. Petróleo, muito importante. Gás natural, etc. E essa queda na taxa de inflação é uma queda na taxa de inflação que não tem nada a ver com a política monetária. Então, quer dizer, os bancos centrais ainda estão muito resistentes a parar de aumentar juros, né? O Banco Central americano parou de aumentar os juros na reunião passada, mas já sinalizou que vai voltar a aumentar juros na reunião de setembro, tá certo? Na verdade, o gráfico de dots lá dos juros do Banco Central americano está dizendo que você pode fechar o ano com pelo menos mais dois aumentos dos juros ainda em 2023. Ou seja, você está num processo hoje o Banco Central da Inglaterra aumentou os juros em 0,5 pontos de porcentagem, levando a taxa de juros para 5% ao ano. Tá certo? Nos Estados Unidos está entre 5 e 5,25. Então, quer dizer, eu acho que o cenário internacional, quer dizer, está ajudando. Está ajudando porque as taxas de juros estão um pouco mais baixas, quer dizer, os bancos centrais estão um pouco menos hawkish do que o esperado, consequentemente, você está gerando valorização do real.
né? Quer dizer, o real está se valorizando. Na verdade, não é só o real. Todas as moedas dos países emergentes estão se valorizando nesse momento. O Brasil até é o que está valorizando menos na América Latina, tá certo? Mas, quer dizer, então isso também ajuda no processo desinflacionário, né? Quer dizer, é positivo, ajuda no processo desinflacionário e também é importante para gerar aumento de bem-estar, que as pessoas não percebem, mas quando o real valoriza, o bem-estar das pessoas, no médio prazo, tende a aumentar, porque o preço de importados cai, tá certo? Viajar fica mais barato, aumenta o bem-estar das pessoas. É assim, né? Quer dizer, então, eu acho que esse é um outro efeito que está acontecendo. Mas você não acha que a gente... eu posso estar errado aqui, mas você não acha que o Banco Central aqui no Brasil, a gente fica um pouco refém também agora dessas decisões do Fed? Ou você acha que isso não tem nada a ver? Porque já tem essa tendência, né, de alguns membros falarem de duas altas, alguns mais fortes que os outros, mas o gráfico de pontos, como você comentou, mostra isso. Então você não acha que a gente fica refém de um possível de corte de juros lá, para a gente começar um movimento aqui, ou não tem essa relação? Eu acho que não. Eu acho que o Brasil já fez uma parte maior do trabalho de casa do que o Fed. Nesse sentido, se você comparar o Brasil com os Estados Unidos, os Estados Unidos está atrasado no processo de combate à inflação. O Brasil não. O Brasil já chegou, parece, pelo menos, dado os dados, quer dizer, que estão saindo ultimamente, o Brasil chegou no limite lá onde deveria chegar na taxa de juros. Tá certo? E agora é esperar os dados realmente se consolidarem como uma queda na taxa de juros para poder começar a reduzir juros. E, atenção, o importante é a taxa de juros real. Então, na hora que a taxa de inflação começar a cair, você pode reduzir a taxa de juros, certo? Porque a taxa de juros real vai cair menos do que a redução da taxa de juros nominal, porque você vai ter menos inflação. Então, esse é o processo. É assim que funciona, certo? Então, na hora que a inflação chegar na meta, você quer que a taxa de juros real esteja no nível neutro. Esse é que é o ponto. É assim que funciona, tá certo? Então, a pergunta que eu acho que a gente tem que fazer aqui no Brasil agora é mais o seguinte, olha aqui, ó, quando vai começar, com que velocidade e em que nível vai acabar? É menos do que o internacional, você disse? Não, quer dizer, essas são as perguntas no Brasil. Nos Estados Unidos a pergunta é o seguinte, quando vai parar e qual é o nível que vai parar? Entendi. Tá certo? Entendeu? Quer dizer, o Brasil está um passo atrás. Está um passo atrás. Os Estados Unidos estão um passo atrás em relação ao Brasil. As perguntas que você tem que fazer no Brasil, olha aqui, ó, quando vai começar a cair a taxa de juros, com que velocidade e qual nível que vai parar essa queda? Nos Estados Unidos é o seguinte, quando que vai voltar a começar a aumentar juros, com que velocidade e quando vai parar e o nível que vai parar? Tá certo? Você está ainda no processo de chegar lá no limite, entendeu? Então, faz a maior diferença. Mesma coisa na Europa, mesma coisa no Reino Unido. Tá certo? Então, esses países estão atrasados. A inflação ainda está maior do que a taxa de juros. A taxa de juros real ainda é negativa. Os Estados Unidos agora está com a taxa de juros real zero. A inflação está em 5, o núcleo da inflação está em 5,3 e a taxa de juros está em 5,25. Tá certo? Então, ali... É difícil você reduzir a taxa de inflação com a taxa de juros zero. A taxa neutra de juros provavelmente não é zero. Porque não é negativa. Você tem que ter uma taxa de juros acima da neutra para reduzir a taxa de inflação. Zé, assim, acho que no início do ano já se falava de uma expectativa maior de recessão lá, né? Acho que hoje o mercado, até justamente pelo movimento atual do Fed de ter pelo menos durante essa reunião ter paralisado os sucessivos aumentos, né? Provavelmente vão continuar a vir, mas deu agora uma sinalização, pelo menos, vamos parar e monitorar, né? O risco de recessão diminuiu e, apesar do mercado de trabalho, salvo engano, ainda está bem apertado lá, então eu queria que você... Eu acho que a taxa de desemprego tem que aumentar para reduzir a inflação. Exato, pois é. Não tem muito jeito. Tá certo? Porque você ainda tem um mercado de trabalho muito apertado, os salários estão crescendo muito acima da meta, os salários estão crescendo 5,5% ao ano. É muito acima da meta. A meta é 2%. É muito difícil você jogar a inflação para 2% com salários crescendo 5,5% ao ano. Tá certo? Então, você vai ter que gerar um aumento de taxa de desemprego para poder reduzir os aumentos de salário e levar a inflação para a meta.
Eu acho pouco provável que você consiga chegar na meta sem este movimento, que é um processo normal de redução de demanda para fazer com que a demanda fique igual à oferta e pare de gerar pressão inflacionária. Quer dizer, não tem nenhuma grande novidade nisso. Quer dizer, a novidade é que os bancos centrais demoraram para começar a aumentar juros. A taxa de inflação já estava em 2 dígitos, quando os bancos centrais dos países desenvolvidos começaram a aumentar juros. Antes era sempre uma coisa transitória. Não, essa inflação é transitória, é um problema de oferta. Era o discurso esse no começo. Né? Esse era o discurso. Ficou um ano nesse discurso. Então, só começou a aumentar juros em março do ano passado. A pandemia confundiu muita gente aí também, né? Acho que foi um efeito que, tudo bem, teve lá... mas eu acho que os bancos centrais dos países envolvidos atrasaram mesmo, tá certo? Eles realmente erraram. Não dá para colocar tudo na culpa da pandemia. Erraram. Teve um erro de avaliação, no meu ponto de vista. Eu acho que o Banco Central brasileiro foi o Banco Central que, na volta, mais acertou. Começou mais cedo, mas acontece que o Brasil é muito inflacionário, né? Então, essa coisa, o Banco Central brasileiro só pode errar para cima, não pode errar para baixo. Errar para baixo é um desastre, ele sempre chega a uma situação depois difícil de reverter. Então, o Banco Central americano tem muito mais credibilidade, né? Então, esse é o lado bom do que está acontecendo. O Banco Central brasileiro está ganhando credibilidade. Tá certo? Daqui a pouco, até, quem sabe, o Banco Central pode até errar para cima, para baixo também. Mas, por enquanto, o Banco Central brasileiro errar para baixo, em geral, gera uma pressão inflacionária muito forte e fica difícil de controlar depois. Maravilha. Vocês têm alguma última pergunta, dado o nosso tempo? Não, acho que da minha parte é isso. Eu não sei exatamente se você vai conseguir me responder, Zé, mas... existe, e aí eu já faço uma pergunta porque isso, para uma das empresas que eu cubro em commodities, acaba sendo importante. Lá em relação aos Estados Unidos, a gente teve ali, entre final de 2021 e 2022, a assinatura do pacote de infraestrutura do Biden, né? E isso é uma coisa que parece que está demorando o efeito do recurso dos investimentos em infraestrutura está demorando a acontecer. A gente cobre Gerdau, que é uma siderúrgica que tem um mercado forte lá nos Estados Unidos, tem plantas de produção de aço lá fora, e ela está muito exposta a esse segmento de aço longo voltado para o setor de infra, né? E muita expectativa, não só nossa daqui, mas como eu sei também de outros analistas sell-side, é de que isso destravaria valor em termos de demanda por aço lá. Só que a coisa está demorando para acontecer, né? Então, não sei exatamente o quanto por dentro você está desse aspecto específico, mas se você pudesse também falar um pouco disso, por que dessa demora toda, acho que seria interessante também. Quer dizer, na verdade, eu não estou acompanhando muito de perto. É uma pergunta específica, eu sei. Quer dizer, fala só mais perto do mix, né? Eu não estou acompanhando muito de perto esse programa aí do governo americano, eu me lembro quando ele foi aprovado. Agora, acontece o seguinte, quer dizer, é difícil implementar um programa desse tamanho, né? Um programa muito trilhão, grande. É isso, então, é 1,8 trilhão. Pois é muito difícil implementar. Não é uma coisa que você aprova e o dinheiro sai e não tem problema. Não, você tem que escolher as empresas, e problema é na economia americana, que é tudo feito pelo setor privado. Então, isso é um processo. Eu não estou acompanhando, não sei exatamente em que estágio que está esse processo, mas eu não sei se existia um otimismo um pouco exagerado da velocidade com que isso ia entrar na economia americana. A gente teve também essa questão da dívida, né, do teto da dívida. Isso, acho que influenciou. Significa que o governo americano teve que diminuir gastos para evitar bater no teto rapidamente, né? Você teve que ficar gastando caixa do Tesouro de janeiro até agora, que isso é uma coisa importante, e aí, quer dizer, você tem menos grau de liberdade para fazer investimento em outras áreas. Então, eu acho que tem um pouco a ver com essas duas coisas, com dificuldade normal e com essa questão do teto. Acho que essa questão do teto fez com que você adiasse muitos gastos. Postergasse, certo. Eu acho que é por aí o caminho. Acho que não obrigatórios, tá certo? Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso. Foram 6 meses aí difíceis, né, de negociação. Não é pouco tempo. Valeu, obrigado, Zé. Boa, maravilha. Zé, muito obrigado pela presença.
Ok, Espero obrigado. você aqui próximo mês. Vamos ver se tem novidade, né, para falar. Com certeza vai ter. Vamos ver né? como é que vai caminhar essa Exato. mudança aí. Toda essa discussão. E no meio do caminho vai saindo dados também, né? Isso, Então acho a que gente vai estar vendo bom. se realmente está caminhando na direção que o Banco Central espera. é isso aí. Muito obrigado, Zé. Vitão, Igor, obrigado também. Valeu, Pessoal, gente. quem gostou, lembrando, deixa o gostei, se inscreva aqui. Toda terça e quinta a gente tem podcast. Todos os meses o Zé vem aqui para falar com a gente. Forte abraço. Até mais. Falou. Você sabe quais são os riscos de investir no Tesouro Direto? Não? Assista o Genial Responde desta semana e descubra qual é o nível de segurança desse tipo de investimento. Te vejo por lá.